No sertão de Minas, um menino de olhos atentos gastava as manhãs observando o quintal. O sol atravessava as folhas secas, o vento levantava poeira e, por entre pedras, uma cobra deslizava como se tivesse pressa de contar algo ao mundo. Esse menino nasceu em 28 de abril de 1865 e, mais tarde, recebeu um nome que soa hoje como sinônimo de desafio à morte: Vital Brasil. Daquele quintal guardou o gosto pela natureza e a curiosidade de quem não aceita explicações fáceis. Cresceu com o contraste entre a vida simples do interior e a violência silenciosa das picadas, que ceifavam trabalhadores, tropeiros e crianças. Um contraste que haveria de definir toda a sua carreira. Se você gosta de histórias que mostram como ciência e humanidade se encontram, fique comigo até o fim. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Essa é uma história que merece ser lembrada e compartilhada. A trajetória de Vital Brasil é, antes de tudo, uma história de caminhos que se cruzam. A estrada de terra que levava ao médico mais próximo, a sala de aula onde se formou e o laboratório onde, finalmente, aprendeu a transformar veneno em remédio. Ainda jovem, ao estudar medicina, ele teve contato com pacientes cujas vidas pendiam de uma hora para outra. No interior, onde a distância entre o acampamento e o socorro podia ser decisiva, a cada vítima sobrevivente havia um milagre contado com voz baixa. A cada vítima perdida, um espaço de questionamento que o empurrou para a pesquisa. Ao chegar ao ambiente mais técnico, o serpentário e o laboratório, Vital se deparou com uma verdade que mudaria a prática médica. Cada espécie de serpente produz um veneno com composição distinta, e somente uma resposta imunológica específica poderia neutralizá-lo de modo eficaz. Essa conclusão simples, afinal, vinha carregada de implicações práticas e morais. Não se tratava apenas de um experimento isolado, tratava-se de vidas humanas que dependiam do rigor e da integridade científica. Em suas anotações, que registravam observações quase microscópicas, ele escrevia como quem segue um rastro. Qual era a reação do animal ao estímulo, qual o tempo entre a picada e o colapso, como reagia o paciente aos antídotos tradicionais. Seu método não foi uma descoberta instantânea, mas o produto de paciência, repetições e recuos honestos diante de resultados inconclusivos. O laboratório onde Vital trabalhou tinha um cheiro peculiar, mistura de álcool, couro e o odor terroso das amostras biológicas. Frascos alinhados brilhavam sob a luz suave. O ruído de pipetas e o murmúrio dos assistentes marcavam um ritmo de trabalho que não permitia pressa. Ele dedicou atenção especial aos animais de imunização, geralmente cavalos, entendendo que para que os soros salvassem, os cavalos tinham de ser tratados com respeito, alimentados bem e acompanhados por veterinários. Rejeitava qualquer procedimento que degradasse os bichos. Seu compromisso com a ciência estava entrelaçado ao compromisso com a vida, humana e não humana. O princípio por trás do soro antiofídico que Vital aperfeiçoou pode ser explicado de forma acessível. Expôs-se o animal a quantidades controladas de veneno, de modo que seu sistema imune desenvolva anticorpos. Depois, recolhe-se sangue desses animais, separa-se o plasma, a parte líquida enriquecida em anticorpos, e purifica-se essa fração até obter um preparado capaz de neutralizar o veneno quando administrado ao humano envenenado. A inovação de Vital não foi inventar esse princípio, conhecido na época, mas demonstrar a necessidade de especificidade. Um soro eficaz contra um tipo de serpente podia falhar com outra. Ele tornou essa especificidade prática e replicável, criando protocolos que transformaram um conhecimento teórico em uma ferramenta efetiva de saúde pública. Numa tarde de chuva, um casal chegou apressado ao hospital com o filho tenso nos braços, a pele quente e a respiração curta. O olhar da mulher alternava entre desespero e uma esperança que já vira antes. O hospital de referência mantinha, graças ao trabalho de cientistas como Vital, um estoque de soros. Ele caminhou até o leito, sentiu o pulso rato, percebeu a coloração e, sem teatralidade, pediu calma. Ordenou a identificação do ofídio, um passo que para muitos profissionais da época não parecia necessário, mas que para Vital era a diferença entre a vida e a morte. O soro correspondente foi preparado, o plasma administrado com mãos firmes. Houve um intervalo tenso.
Silêncio e depois o suspiro. A respiração voltou, os dedos relaxaram. Para a família, aquilo foi um milagre. Para Vital, foi a confirmação de que ciência, quando bem aplicada, traduz-se em misericórdia tangível. A prática de Vital foi sempre marcada por duas preocupações que o acompanhavam em cada escolha: eficácia técnica e acesso social. Ele via os mais pobres, os que mais sofriam com picadas, como a prioridade incontornável da pesquisa aplicada. Por isso insistiu que a produção e distribuição dos soros não se tornassem mercadoria inacessível. Defendia a ideia de que a ciência pública deveria atender ao povo. Essa postura o colocou em rota de colisão ocasional com interesses diversos: empresários que viam no soro uma oportunidade de lucro, burocratas indiferentes à urgência de vidas e partidários de soluções de prestígio, que pouco importavam quando uma família precisava de atendimento imediato. Vital, porém, não se deixava abater por debates retóricos. Preferia organizar, fundar estruturas e treinar equipes para garantir que o soro chegasse onde fosse necessário. No serpentário, a cena era quase teatral. Cestas de palha guardavam serpentes com padrões variados. O quadro de cores e desenhos sobre os corpos reptilianos parecia, aos olhos do leigo, um capricho da natureza. Aos pesquisadores, aquele padrão dizia respeito a enzimas, toxinas e possibilidades de cura. A coleta de veneno exigia habilidade e calma. Havia sempre risco, sim, mas também a certeza de que dali nascia a matéria-prima para salvar. Vital orientava pessoalmente os procedimentos de segurança, insistindo em protocolos que reduzissem riscos para as equipes. Gostava de ensinar com exemplos práticos, reunindo jovens assistentes num canto onde a luz incidia sobre uma pequena mesa de madeira, mostrando como manejar uma serpente de maneira segura, como extrair o veneno sem causar sofrimento desnecessário ao animal. Sua postura trazia uma ética cuidadosa diante da dor e do perigo. Há relatos, recriados aqui com plausibilidade para transmitir o clima da época, de conversas entre Vital e seus assistentes, que revelam sua determinação. Observe a reação do plasma aqui, dizia ele, apontando para um frasco onde as proteínas se separavam como nuvens. Se insistirmos em soluções genéricas, estaremos condenando quem vive distante das grandes cidades. A ciência tem de descer até o chão. Em outra ocasião, uma assistente nervosa questionou a duração do protocolo de purificação. Ele respondeu com serenidade: "A pressa mata tanto quanto o veneno. Rigor é também respeito pela vida que virá a ser salva." O reconhecimento pelo trabalho de Vital foi crescendo, ainda que nem sempre na velocidade que a urgência das vidas exigia. Sua abordagem específica para cada veneno transformou práticas médicas e ajudou a reduzir índices de mortalidade por picada. Além disso, sua atuação institucional, seja no Instituto Butantan, que foi palco de parte de seu trabalho, seja na criação de estruturas voltadas à produção e pesquisa, como o Instituto Vital Brasil, consolidou um modelo de ciência aplicada ao serviço público. Essas instituições, organizadas com o objetivo de produzir conhecimento e insumos acessíveis, tornaram-se marcos de uma política de saúde que visava a universalidade do atendimento. A relação com a comunidade era direta e humana. Vital não se limitava a publicar artigos, percorria lugares, conversava com fazendeiros, explicava como evitar acidentes, orientava sobre primeiros socorros e, sobretudo, levava a ideia de que prevenir era tão importante quanto curar. Havia pedagogia nas suas ações, demonstrações públicas, aulas para pessoal de saúde e a preocupação em tornar o saber compreensível. Em pequenas escolas rurais, por exemplo, ele pedia que os professores transmitissem noções simples: reconhecer espécies perigosas, evitar manipulação e buscar socorro imediato, porque sabia que essa educação salvava vidas antes mesmo da ciência atuar. A ética de seu trabalho também passou pelo trato com os animais de imunização. Naquele tempo, o debate sobre o uso de animais em pesquisa já existia, e Vital posicionou-se com clareza. O sacrifício só era justificável se fosse acompanhado de cuidado e propósito social. Veterinários eram chamados, a alimentação e as condições de abrigo eram planejadas, os cavalos recebiam atenção
e, quando possível, reposição em vez de abandono. Essa postura era coerente com seu princípio fundamental de que ciência e humanidade caminham juntas. Não se salva somente vidas humanas, em detrimento de outras. Ao contrário, o compromisso compreendia todas as formas de vida envolvidas. Em muitos momentos, sua vida profissional foi atravessada por tensões políticas e financeiras. Garantir recursos para manter laboratórios, pagar assistentes e produzir soros em escala exigia negociações com instâncias governamentais e, às vezes, confrontos com interesses contrários. Vital preferia, sempre que possível, construir parcerias que beneficiassem a população em geral, evitando depender exclusivamente de apoios que pusessem em risco a livre circulação do remédio. Essa postura o fez defender com firmeza a produção pública de soros, para que o acesso não fosse refém do lucro. A aplicação prática de seus métodos teve efeitos visíveis em comunidades espalhadas pelo país. Hospitais e postos de saúde que passaram a contar com soros específicos relataram diminuição do tempo de internação e da complicação de casos. Para as famílias, isso significava retorno ao trabalho, manutenção do sustento e diminuição do medo que, por séculos, rondava a vida rural. Aos olhos de Vital, cada narrativa de recuperação era um lembrete daquilo que a ciência pode realizar quando orientada por compaixão. O legado institucional que ele ajudou a construir teve continuidade por décadas. O instituto que leva seu nome consolidou práticas de pesquisa, formação de profissionais e produção de vacinas e soros, mantendo vivo o propósito original de oferecer respostas técnicas a problemas concretos de saúde pública. Mesmo quando a memória coletiva parece frágil, a presença da instituição e o impacto direto sobre a mortalidade por picadas funcionam como prova irrefutável de sua relevância. A pergunta que fica, e que Vital parecia sempre fazer com ações mais do que palavras, é simples: que lugar dará a sociedade à ciência voltada para o bem comum? Nos anos finais de sua vida, Vital observou as consequências de seu trabalho com um olhar sereno. Morreu em 8 de maio de 1950, deixando como herança não apenas técnicas e instituições, mas uma postura que entrelaçava ciência, ética e serviço público. Sua existência foi marcada por um compromisso praticado diariamente, em laboratórios e no contato direto com pessoas que, sem ele, talvez não tivessem outra chance. A lembrança de seu nome é também a lembrança de escolhas. Preferiu o caminho difícil da pesquisa aplicada, adotou práticas que priorizavam a vida e constituiu um legado institucional capaz de perdurar. Hoje, ao caminhar por corredores de institutos de pesquisa, é possível sentir ainda os ecos daquele trabalho. Frascos alinhados, protocolos escritos em folhas que já ganharam novas tecnologias e, sobretudo, a ideia de que o conhecimento científico tem valor humano intrínseco. Há em suas ações uma lição que ultrapassa sua época. A ciência ganha sentido pleno quando procura a justiça social e a dignidade daqueles que mais necessitam. Enquanto se fala de memória pública e de reconhecimento, é importante lembrar que o desafio não é apenas manter um retrato numa parede, mas preservar práticas, valores e o compromisso com a vida. Vital Brasil nos ensina que transformar veneno em remédio é possível, que para isso é preciso técnica, paciência e, acima de tudo, coragem para enfrentar resistências políticas e econômicas. Ele mostrou que a pesquisa aplicada salva vidas e que, quando pensada para o bem comum, a ciência torna-se uma voz que rompe o silêncio das tragédias cotidianas. A história de Vital é feita de detalhes que merecem ser reencontrados. O som de botas na estrada de terra ao levar um frasco, o cheiro de éter misturado ao de terra molhada, o leve tremor nas mãos de uma mãe que volta a sorrir quando vê seu filho recuperar a cor. Esses elementos, juntados, compõem um retrato de alguém que aceitou a responsabilidade de usar o conhecimento para curar e ensinar. Hoje, ao nos lembrarmos, cabe também a ação concreta, compartilhar a história, valorizar instituições públicas de pesquisa e incentivar políticas que tornem a ciência acessível a todos. E você, que ouviu essa história até aqui, pode fazer parte dessa preservação. Compartilhe este conteúdo com alguém que merece conhecer esse pedaço da nossa história. Comente sobre o que mais te tocou e, se puder, apoie iniciativas de memória e ciência pública.
A vida coletiva se fortalece quando lembramos aqueles que, com muito trabalho e poucas luzes de glória, transformaram a prática médica no país. Havia, todavia, outros modos pelos quais o trabalho de Vital permanecia vivo, nos nomes que agora adornavam salas de aula e laboratórios, nas bolsas de estudos oferecidas a jovens pesquisadores, nas feiras de ciência, onde estudantes mostravam com os olhos cheios de ardor modelos de antídotos e experimentos de imunização. Não se tratava apenas de um tributo formal, era uma cadeia de efeitos que escorria, silenciosa, do passado para o presente. Cada nova técnica ensinada nas aulas, cada protocolo revisto por uma comissão, cada frasco esterilizado antes de um ensaio carregava a marca de um compromisso com a eficiência e a ética. Num dia de primavera, numa cidade do interior, onde antigamente as notícias mais esperadas eram a chegada de um carro de fazenda ou o touro do leilão, uma mulher chamada Rosa lembrava, com detalhes de quem devolveu a memória ao espelho, das noites em que a família temeu perder um filho por causa de uma picada. O menino havia sucumbido à febre, à apatia, até que um frasco com soro chegou da capital. Conta-se que as frestas da casa se abriram de alegria quando o menino, depois de horas de silêncio, voltou a chorar. Rosa já não sabia dizer quem entregar o frasco, nem qual era o caminho exato que ele tivera de percorrer, mas sabia agradecer. A sua gratidão era, em pequena escala, a prova viva do trabalho que Vital e seus continuadores haviam plantado, transformar angústias familiares em relatos de recuperação. Em grandes centros, a conversa tomava outra tonalidade. Políticos, técnicos e administradores de saúde discutiam orçamentos, parcerias e estratégias. Havia ali um dilema antigo, repisado com novas roupagens. Até que ponto a produção pública de insumos deveria ser ampliada? Como compatibilizar escala, qualidade, sustentabilidade financeira e acesso universal? Eram questões que Vital havia enfrentado com firmeza prática, preferindo, como fora dito, caminhos menos fáceis se esses garantissem independência do remédio em relação ao lucro exclusivo. Debates recentes retomavam essa herança, agora com mapas e gráficos com comparações internacionais. Os argumentos técnicos vinham recheados de referências históricas. Hospital que reduziu complicações, posto de saúde cujo estoque de soros permitiu controle de surtos, comunidades inteiras poupadas de tragédias evitáveis. O instituto que leva seu nome tornou-se também um centro de formação. Dessa escolha por educar, nasceu uma geração de pesquisadores que olhava para os venenos não apenas como objetos de estudo, mas como chamados à responsabilidade. Em cursos, muitos instrutores repetiam uma frase que, por mais simples que fosse, ajudava a moldar atitudes. Conhecer é uma obrigação, aplicar é um dever. Essa máxima, transmitida de professor a aluno, adquiria vida nos laboratórios, nas horas de bancada, nas anotações meticulosas, nas discussões que varavam à noite sobre controles, placebo e limites éticos. A história institucional, no entanto, não fora isenta de conflitos. Houveram momentos em que interesses econômicos e pressões políticas tentaram moldar prioridades de pesquisa. Recorrentes eram as tentativas de transferir práticas lucrativas para o setor privado, sob a promessa de eficiência e investimento. Vital, em suas escolhas, deixou claro que a ciência pública deveria operar para recompor desigualdades e não para reproduzi-las. Seus sucessores precisaram negociar, resistir e, por vezes, recuar até encontrar caminhos viáveis. Essas negociações ensinaram lições duras sobre vigilância cívica. Preservar a autonomia da pesquisa pública exige instituição forte, transparência e uma sociedade que sabe cobrar. Houve também momentos de reconhecimento público mais caloroso, conferências científicas que reuniam especialistas de várias partes, exposições que mostravam frascos antigos ao lado de tecnologias contemporâneas, cerimônias em que alunos e ex-alunos contavam como a experiência no instituto transformara suas perspectivas profissionais. Nessas ocasiões, o passado servia de alicerce e não de nostalgia vazia para pensar desafios futuros.
A história de Vital não era celebrada como relicário, mas como uma raiz que precisava continuar nutrindo crescimento novo. As memórias pessoais, entretanto, tinham um peso que as estatísticas não alcançam. Um médico de um hospital regional, formado ainda nas primeiras décadas do século XX, guardava num álbum de fotografias uma imagem do próprio mentor segurando um frasco de soro. Ao folhear aquelas páginas, contava aos mais jovens como a prática de ensinar com o próprio gesto, demonstrar uma punção segura, checar um reagente, corrigir um cálculo de dose, gerava uma cultura de transferência do saber que ia além das salas de aula. Havia uma dimensão quase familiar nesse método, a ciência encarnada, feita de mãos calejadas, impressores de rótulos e paciência para observar. A institucionalização do trabalho de Vital também apresentou um efeito menos evidente, porém profundo. Mudou a linguagem do cuidado público. Quando a ciência pública assume a produção e a formação, ela transforma o modo como os problemas de saúde são pensados. Deixam de ser apenas eventos isolados, uma quicada aqui, um caso ali, para se tornarem questões de política pública, de logística e de responsabilização coletiva. O público passa a reconhecer que a solução não depende exclusivamente do acaso, de bênçãos ou caridade, mas de investimentos previsíveis, de estruturas de vigilância e de laboratórios prontos a responder ao primeiro sinal. Nas escolas de enfermagem e nas faculdades de medicina, a história de Vital era objeto de estudo não só por seu valor histórico, mas porque trazia um exemplo de ética aplicada. Professores usavam casos concretos para discutir dilemas: como priorizar escassez de recursos, como equilibrar pesquisa e atendimento imediato, que papel deve ter a comunidade nos projetos de saúde. As respostas variavam, mas havia consenso em um ponto: a capacidade de dialogar com a sociedade, de ouvir as necessidades locais e de adaptar soluções era tão crucial quanto o rigor técnico. Com o passar do tempo, a preservação física do legado também se tornou preocupação. Arquivos precisavam de cuidados, documentos com anotações, receitas e protocolos exigiam conservação. Alguns pesquisadores dedicaram-se a catalogar cartas e relatórios, a digitalizar prontuários antigos e a organizar exposições que contextualizassem a obra. Esse trabalho de memória técnica revelava detalhes minuciosos da prática cotidiana dos primeiros laboratórios, desde o modo de rotular frascos até a escolha de materiais para conservação. Esses pormenores, aparentemente triviais, ajudam hoje historiadores e cientistas a compreender o grau de exigência científica e a ética de trabalho que moldaram a instituição. Mesmo com tudo isso, há sombras no próprio campo de memória. Em algumas cidades, placas foram corroídas pelo tempo, nomes de ruas substituídos por figuras menos conectadas à história da ciência, arquivos dispersos entre prédios que mudaram de função. A batalha pela manutenção do patrimônio científico não se dá apenas no campo técnico, é também cultural. Requer que se conte a história, que se aponte sua relevância para as novas gerações, que se vincule o passado à urgência dos problemas contemporâneos, desde emergências epidemiológicas até debates sobre autonomia frente às corporações globais. E é nesse ponto que a narrativa de Vital desafia o presente com força renovada. Seus escritos e suas práticas convidam a discutir hoje as possibilidades de uma ciência pública fortalecida, produção nacional de medicamentos essenciais, infraestrutura para respostas rápidas em surtos, políticas de formação que valorizem as carreiras científicas dentro do serviço público, mecanismos de financiamento que garantam independência. Tudo isso exige escolhas políticas, onde a sociedade decide colocar prioridades. Como se organiza para que a ciência beneficie a todos e não a poucos? A resposta não é simples e passa por aprendizado coletivo. Mas as sementes plantadas nas primeiras décadas do século XX provaram repetidamente que é possível estruturar respostas técnicas com impacto humano direto. E, ao mesmo tempo, mostraram que esse trabalho precisa de guardiões, profissionais, instituições e cidadãos que entendam seu valor e estejam dispostos a defendê-lo. A memória, quando bem cuidada, torna-se ferramenta de argumentação. Quem conhece o passado tem melhores argumentos para proteger o futuro. Há, por fim, uma outra dimensão mais íntima, menos visível nos relatórios:
o efeito moral que um legado como esse produz em quem lida com o cotidiano da ciência. Em um corredor onde se trocam ideias às pressas, um jovem técnico pode ouvir, quase de passagem, a história de um menino salvo por um soro e sentir, em seguida, a urgência de conferir cada detalhe de uma análise. Esse gesto de responsabilidade pessoal se transforma, ao longo do tempo, em cultura institucional. Não são apenas máquinas ou estatutos que garantem qualidade. São pessoas que se apropriam de um sentido de missão e repetem-no em atos concretos. Enquanto isso, a sociedade civil teve papel decisivo em manter viva a lembrança. Grupos de ex-alunos organizaram seminários, comitês cidadãos denunciaram tentativas de esvaziamento orçamentário, escolas fizeram concursos de redação sobre ciência pública. Essas iniciativas trouxeram à tona duas verdades. A primeira, que o afeto pela ciência pode ser cultivado desde cedo. A segunda, que a defesa das instituições públicas requer ação cotidiana, não apenas celebrações esporádicas. E é nesse entrelaçamento de técnica, ética e civicidade que a história de Vital encontra sua continuidade. A preservação de frascos, a defesa de laboratórios, a formação de pesquisadores, a lembrança nas casas e nas fábricas de cultura científica apontam para um propósito maior: tornar a ciência um bem compartilhado, acessível e responsável. Quando esse propósito se realiza, as recuperações que emocionaram famílias no passado deixam de ser exceção e passam a ser regra. Ao percorrer os corredores do Instituto, ainda hoje é possível ouvir passos apressados, risos contidos, o som do metal de uma bancada sendo repousado com cuidado. São ruídos de uma atividade que não cessa: pesquisar, ensinar, produzir, proteger. E em cada gesto, nas anotações, nos protocolos que se renovam, há a herança de escolhas que priorizaram a vida. É uma herança que pede vigilância constante, porque a memória sem ação desbota e a ciência sem investimento definha. O desafio que fica, portanto, é duplo: lembrar e agir. Lembrar para que as próximas decisões políticas e sociais não apaguem o que foi conquistado. Agir para que a ciência pública continue produzindo respostas que salvam vidas. Quem se interessa por essa história tem à sua mão modos práticos de contribuição: apoiar iniciativas de preservação, defender políticas públicas que garantam financiamento à pesquisa, participar de debates locais sobre saúde e educação, incentivar jovens a trilhar carreiras científicas com propósito. Assim, a memória deixa de ser mero arquivo sentimental e torna-se força transformadora. E você, que ouviu até aqui, sabe que histórias têm pernas. Elas caminham quando há quem as sustente. Talvez a próxima vez que passar por um laboratório, por um centro de saúde ou por uma sala de aula, possa perguntar: quem mantém isso vivo? O simples gesto de perguntar já é um começo. O simples gesto de perguntar já é um começo. E naquele dia de corredor e luz filtrada, esse começo tomou forma concreta. Mariana vinha ao instituto desde menina. Filha de uma professora da rede pública, passava as férias ajudando a catalogar amostras, varrendo salas durante eventos e ouvindo com o mesmo respeito de quem escuta um avô contar histórias, relatos dos veteranos. Agora, aos 20 e poucos, trajava jaleco novo e trazia no bolso anotações sobre protocolos que queria melhorar. Ao ver o retrato de Vital pendurado na parede, rosto firme, olhar meio encardido pelo tempo, ela fez uma pausa, como quem procura no semblante alheio uma autorização para seguir em frente. O pesquisador que vinha ao seu encontro era o Dr. Alves, nome conhecido por décadas no Instituto. Não havia pressa nas palavras dele, havia antes um cuidado com a exatidão, dizer pouco, mas com peso. Entraram na sala de reuniões, onde um projetor tímido mostrava planilhas e propostas. O centro do debate era uma iniciativa simples, mas difícil de implementar: transformar em política pública municipal um programa de estágios remunerados para técnicos de laboratório, vinculando prática à carreira e criando uma via de entrada real para jovens interessados em ciência. Precisamos que seja estável, disse Mariana. Muitas vezes o projeto existe por um ano e quando acaba o financiamento, tudo some, os jovens vão embora.
É por isso que precisamos da memória institucional, e não só da boa vontade, respondeu Alves. A memória nos dá argumento. Ela convence um assessor, ganha um voto numa reunião de orçamento, resiste às trocas de administração. O que você aprendeu nas suas férias é valioso, mostra que esse trabalho tem rosto. Eles foram, nos dias seguintes, a encontros com diretores de escolas, a reuniões de conselho de saúde, a conversas com empresários locais que, como fornecedores do Instituto, conheciam o ganho econômico e social gerado por um equipamento funcionando bem. Montaram um dossiê com relatos de famílias, mães e pais que lembravam o dia em que um soro salvou um filho, e com números que demonstravam retorno social, menos internações, menos perda de emprego por doenças evitáveis, mais alunos interessados em ciências. A combinação de afetos e dados abriu portas onde apenas planos técnicos encontravam resistência. Enquanto isso, no laboratório de produção, a rotina continuou. Havia quem preparasse frascos, quem calibrasse centrífugas, quem escrevesse relatórios com a noite avançando. A cada gesto repetido, a cultura se fortalecia. Não por ritual, mas por convicção de que o erro podia custar uma vida. Um técnico anotava um detalhe e o colega, no turno seguinte, revisava. Esse entrelaçar de cuidados tornou-se espécie de contrato tácito entre os que ali trabalhavam. O resultado prático não foi imediato, raramente o é. Mas poucos meses depois, a prefeitura aprovou por maioria uma complementação orçamentária para programas de formação técnica vinculados a serviços públicos municipais de saúde e pesquisa. A aprovação foi fruto de encontros persistentes, de mobilização de ex-alunos, da pressão organizada de conselhos locais e da exposição pública do papel do Instituto. Não era um triunfo definitivo, era antes um passo que consolidava a ideia de que ciência pública e cidade caminham juntas. Ao celebrar com moderação, como quem sabe que vigilância e continuidade são irmãs, a equipe do Instituto organizou um dia de portas abertas. Crianças correram entre bancadas adaptadas, fizeram experiências simples e ouviram, sentadas em cadeiras baixas, como um frasco certo pode ser a diferença entre uma história interrompida e uma vida inteira. Velhos pesquisadores contaram suas trajetórias, jovens técnicos mostravam com orgulho as melhorias que haviam implementado. Foi um momento de troca direta entre ciência e comunidade, afeto e conhecimento lado a lado. Mas a história não se encerra em gestos isolados. O que permaneceu foi a lição de Vital e de tantos outros. Preservar instituições exige uma tríade indissociável de técnica, política e confiança pública. Técnica, porque o trabalho precisa de rigor. Política, porque é preciso traduzir esse rigor em recursos e leis. Confiança, porque sem o apoio e a compreensão da sociedade, qualquer política pode desandar. O desafio de quem atua na órbita da ciência pública é trabalhar simultaneamente nesses três planos, sem permitir que um cancele o outro. Há ainda o elemento silencioso que nunca aparece nas planilhas, a paciência. Projetos de formação demoram, políticas amadurecem lento, e a cultura institucional se consolida por repetição e por exemplo. É por isso que veteranos continuam a ensinar sem pressa e jovens continuam a perguntar, incômodos e curiosos. Essa paciência é, no entanto, ativa. É vigilância nas comissões de acompanhamento, é participação em audiências públicas, é a vontade de defender o investimento em longo prazo, mesmo quando calorosas discussões orçamentárias pedem cortes rápidos. Ao final do dia de portas abertas, ao recolher as cadeiras e conferir o estoque, havia um sentimento de conquista contida. Não a exultação de quem pensa que tudo está resolvido, mas a calma de quem sabe que se plantou uma árvore longe de ver sua copa completa. Mariana passou novamente pelo retrato de Vital e, sem cerimônia, deixou sobre o peitoril uma folha dobrada. Um plano de estágio com responsabilidades claras, metas de aprendizagem e uma proposta de financiamento misto, municipal e por convênios com institutos de tecnologia. Pequeno gesto, pensamento prático, sinal de que a memória se transformara em ação. O Instituto continuaria a enfrentar desafios.
Sempre haveria pressões para privatizar serviços, para reduzir verbas diante de crises momentâneas, para valorizar resultados imediatos em detrimento de investimentos estruturantes. Mas, depois daqueles encontros, já havia mais argumentos do lado da defesa pública. Histórias que emocionavam, dados que comprovavam eficácia, jovens que levavam a experiência adiante. E, talvez mais importante, havia cidadãos que aprenderam a perguntar e a não aceitar respostas fáceis. Se você, ao ler estas linhas, sentir um impulso de cuidar do que existe na sua cidade, uma clínica, uma escola, um laboratório, saiba que há caminhos práticos. Informe-se, participe de conselhos, apoie programas de formação, incentive um jovem a conhecer a ciência. Perguntar quem mantém isso vivo pode gerar uma conversa, que, por sua vez, pode gerar um plano. Um plano bem apresentado, com vozes da comunidade, tem mais chance de virar política. As histórias que salvam vidas não dependem apenas de heróis isolados. Dependem do conjunto de escolhas cotidianas que uma sociedade faz quando decide valorizar o conhecimento e colocá-lo a serviço do bem comum. Vital foi um desses pontos de partida. Muitos outros podem ser igualmente. Resta para cada cidade, cada comunidade e cada pessoa continuar a prática de perguntar, de aprender e de agir, com paciência, precisão e coragem. Assim, a ciência pública cumpre sua promessa, oferecer ferramentas que permitam a vida seguir em muitas casas por muitos anos.